Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula, a aula de hoje, onde eu vou compartilhar com você algumas das técnicas, algumas informações que eu fui trazendo para o meu treinamento online, para o Expression Mais, quando eu fui compilar toda a experiência de mais de 12 anos fazendo apresentações, treinamentos e todo tipo de exposição em mais de 150 instituições, empresas, universidades, enfim, escolas, tudo que você pode imaginar, todo tipo de ambiente que você possa passar na tua cabeça, eu já, de alguma forma, tive a oportunidade de me expor. Já falei para públicos de 15 pessoas, 10 pessoas, e já falei com públicos de até 1.500 pessoas. E eu garanto para você que quanto mais gente na sua plateia, mais fácil essa apresentação vai ficar, tá bom? Então, pega teu papel, pega sua caneta, aproveita essa aula que faz parte do treinamento do Expression Mais, que é o nosso treinamento online. Estou pronto aqui, preparado para te entregar um conteúdo de muito valor que você não encontra na maioria dos treinamentos ou aulas presenciais que você possa fazer sobre oratória, sobre comunicação e até inclusive em formações para palestrantes, você não encontra esse tipo de resolução aqui, porque é o tipo de informação que a pessoa precisa ter vivido. É o tipo de informação que você só consegue quando você faz perguntas específicas a um mentor, por exemplo. Porque necessariamente o mentor ele precisa ter vivido aquela circunstância na qual você está buscando melhorar alguma coisa. É diferente, por exemplo, de um consultor ou até de um coach, tá bom? Então, nesse papel de mentor aqui, do seu mentor, nesse momento, eu vou passar para você informações de muito valor. Então, o que quer dizer quando eu digo aqui para vocês o que só a experiência te mostra? É porque ao longo dessas mais de 150 empresas às quais eu me apresentei, em algumas delas eu me apresentei mais de uma vez. Então, só para você ter uma ideia, eu me apresentei em empresas como Petrobras, Light, Vivo, Oi, Samsung, foram grandes instituições, Mercedes-Benz, e nesses ambientes corporativos, geralmente você tem um combinado com o teu contratante. Quando você vai falar com um público dentro dessas empresas, você combina alguma coisa com o contratante. Mas cada instituição tem uma regra. Cada instituição tem um limite até onde ele pode ir dentro do que você precisa para entregar um material de qualidade. Então, se você parar para pensar comigo, o seu posicionamento precisa estar direcionado ou alinhado com o que você precisa para entregar um bom trabalho. Então você se posiciona diante do teu cliente e você pede a ele no que a gente chama de rider. O rider nada mais é do que um documento onde está descrito todos os equipamentos e toda a estrutura que você precisa enquanto palestrante, treinador, orador, professor, enfim. Você coloca no rider, manda para ele que você precisa de um data show. Por quê? Porque parte da tua apresentação é visual, porque você vai usar um PowerPoint ou porque você quer transmitir um vídeo para aquelas pessoas. Enfim, você precisa de um data show. A tua apresentação ela só fica realmente completa quando você finaliza com aquele vídeo ou quando você consegue falar sobre aquele assunto que está no seu slide. Você preparou o teu material, lapidou o teu material e você conta com aquela parte. Você pode fazer sem? Pode. A gente pode até não fazer. Só que a partir do momento em que você tem uma visão profissional do que você faz, você entende que cada etapa é importante. Você entende que cada parte da tua apresentação, da tua aula ou dos argumentos que você traz para uma reunião, cada ponto ele se torna relevante. E o teu contratante ele fala para você, olha, eu não posso disponibilizar um data show. Você faz sem data show? E aí o ponto é em que circunstância você quer se colocar? O que é melhor para você? Ir lá, fazer a tua apresentação, receber a tua grana e ter um resultado razoável, e talvez esse cara, esse contratante, nunca mais te chame,
ou você ter o posicionamento e colocar para ele de forma clara, olha, para eu fazer um bom trabalho, eu preciso de uma estrutura mínima. Sem uma estrutura mínima, eu não consigo fazer essa apresentação. E aí, qual é o posicionamento que você quer ter? Qual é o resultado que isso pode te dar a curto e a médio e longo prazo? A curto prazo é que você talvez perca alguns trabalhos, sim, porque um contratante ou outro, ele provavelmente ele pode vir a não flexibilizar. Mas a longo prazo, alguns outros contratantes, eles não só vão te respeitar mais, como eles irão te contratar mais de uma vez, porque eles vão perceber que no final das contas valeu a pena o investimento dele em alugar um data show, ou alugar um microfone, ou alugar a estrutura, ou preparar a estrutura que você precisa, certo? Já passei por várias circunstâncias em que eu precisei me posicionar e teve circunstâncias as quais eu abri mão de receber aquela grana ou aquele cachê e olha que em alguns momentos a grana era alta, tá? Então, é lógico, tudo depende de quanto você está recebendo. Alguns profissionais, quando o cachê é muito bom, né, imagine, você está sendo contratado para fazer uma apresentação, um treinamento, e você vai receber 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quando o cachê é algo que para esse contratante é muito alto, é muita grana, ele acaba às vezes amolecendo. E aí, no final das contas, ele não tem as ferramentas que ele precisa. Imagine você trabalha com tecnologia da informação e você é convidado para fazer uma consultoria ou para trabalhar fixo dentro de uma empresa. E quando você chega lá, você pede ao teu contratante ou ao teu empregador e você fala, olha, eu preciso de um computador, eu preciso ter internet aqui, senão eu não consigo trabalhar. E ele fala, não, eu já contratei você, eu quero que você venha aqui e me ajude a resolver esse problema aqui. Mas aí computador, internet, aí a gente não tem internet aqui. Então, como é que você vai trabalhar fazendo as suas pesquisas, a sua troca de e-mail, acessar de repente um painel onde você recebe os chamados, se você não tem o equipamento mínimo que você precisa? Então, vamos para um mundo um pouco mais um mundo um pouco mais simples, vamos dizer assim. Você foi convidada ou convidado para ser um assistente ou uma secretária de um grande executivo, e esse grande executivo vira para você e fala, olha, esse banquinho aqui é o teu ambiente de trabalho. Você perguntando, mas não tem uma mesa para eu sentar, para fazer minhas anotações? Não tem papel? Não, não tem papel. Como é que eu vou fazer as minhas anotações se eu não tenho nem caneta nem papel? Então, para quem vai fazer um treinamento, para quem fala em reuniões, palestras, treinamentos, para quem dá aulas, o que parece ser algo especial não é. Você que hoje está trabalhando online e está, de repente, dando aulas online com muita frequência, treinando pessoas com muita recorrência, e isso se tornou habitual para você, ter uma câmera que tenha um mínimo de qualidade é o mínimo que você pode exigir, que você pode pedir. Se você não pode pedir isso a alguém, que você se responsabilize por isso. É inadmissível, por exemplo, que você seja convidado. Eu vejo isso direto, às vezes, num programa de TV, num programa, num jornal. Você ser convidado para dar uma entrevista num programa de altíssima audiência, como um programa da Globo, da Record, ou um programa da Globo News, por exemplo, e você está lá com aquela imagem mambembe, aquela imagem estourada, cheia de pixels e zero qualidade, porque você usou a câmera do seu computador para entregar aquela entrevista ou para fazer aquela participação. Se você é uma pessoa que se expõe hoje, a partir desse momento em que a gente vive, você precisa dar um jeitinho. Ou você compra um equipamento, ou você vai atrás de conseguir o equipamento emprestado. E por que eu estou dando toda essa volta com você antes de entrar efetivamente nas técnicas que eu quero passar para você, nesses tópicos que são tão relevantes? Porque eu quero que você compreenda que você é responsável por fazer com que a tua apresentação, a tua reunião, a tua palestra dê certo. Não basta você ter um super controle emocional, você se preparou, você agora é uma pessoa super tranquila, você não treme mais, você não sua, você não fica mais preocupado com o que os outros vão pensar sobre o seu desempenho, você é um homem ou uma mulher extremamente seguro e segura. Ótimo. Você preparou o seu conteúdo, você passou horas estudando, dias e dias ensaiando aqueles argumentos que você trouxe para o teu TCC, ou para apresentar um projeto para um cliente que você vem preparando há meses.
você organizou aquilo tudo, fez slides organizados, slides bonitos, você realmente se preparou. Mas chegou na hora de você mostrar o teu slide, você tem uma iluminação que explode dentro da sala, de repente um ambiente externo, e a luz do sol não permite que o data show reflita naquele painel branco a imagem que você projetou, a imagem que você programou. De repente você chega num ambiente em que você tem 1.500 pessoas para falar e o microfone acaba a pilha e não tem pilha para repor, para você continuar falando. E o teu projeto de 6 meses fica no gogó para 1.500 pessoas. Como que você faz para continuar o teu projeto? Está entendendo isso aqui? É o tipo de conteúdo, é o tipo de cuidado que você tem que ter, que só o tempo, só a experiência faz com que você vá experimentando os problemas e vá minimizando eles ao longo do tempo. Porém, a partir de agora, a partir dessa aula aqui, você vai ter oportunidade de colocar aí na sua lista de tarefas, na sua lista de informações e material, suas ferramentas, para que você tenha um desempenho relevante nos seus próximos trabalhos. Não importa se é só uma reunião profissional, tá bom? Então, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo se vocês já se surpreenderam ou já passaram por alguma dificuldade em relação a algum desses tópicos aqui, tá? Por que o título é Controle as variáveis possíveis? Porque não importa qual é o tipo de lugar em que você vai se apresentar, não importa em que tipo de circunstância você vai se expor. Numa reunião, num treinamento, numa palestra, numa aula online, numa live, não importa. Variáveis incontroláveis acontecem o tempo todo. Elas sempre irão acontecer. Então, o mínimo que você pode fazer para que você esteja mais preparado é cuidar das variáveis controláveis. Você cuidar do que você tem controle, do que você alcança. Se você tiver com o máximo de variáveis preparadas, tranquilas, se você cuidar dos detalhes, o que for um imprevisto é 10%, é 5%, é 2% de todo um trabalho que você fez. E isso não vai desestabilizar você, não vai impactar no resultado final do que você tem para mostrar e apresentar, tá bom? Então vamos lá. Quando você tem um compromisso importante, você vai fazer uma reunião, você vai receber um cliente, como é o local onde será aquela apresentação? Você consegue saber onde é o local? Consegue, mesmo até quando o local é em outro estado. Quando eu viajava com muita recorrência, o Brasil quase todo para fazer as apresentações, eu sempre pedi ao cliente para me mandar uma foto do local onde eu iria me apresentar. Por quê? Porque eu não queria ter surpresa. Quando eu conseguia chegar com antecedência, um dia antes, 2 dias antes, ou até mesmo na manhã, em algumas circunstâncias, eu chegava no mesmo dia do evento, mas eu me hospedava no hotel do evento. Então eu conseguia, na parte da manhã, quando eu chegava, ir direto no auditório para conhecer o espaço, ou ir direto na sala de reunião para conhecer o local onde eu iria me apresentar. Por quê? Porque eu quero saber por onde eu vou entrar. Eu quero saber se tem fio no chão para eu tropeçar. Eu quero saber qual é o microfone que eu vou usar. Eu quero saber se as pessoas, se tem muita gente, se tem pouca gente. Tem uma coisa que muitos contratantes e muitos gestores até das empresas, eles não fazem ideia. E você agora vai poder fazer treinamentos com muito mais impacto emocional nas pessoas, sabendo disso que eu vou te falar. Se você está num ambiente fechado, que cabem 300 pessoas, mas a sua reunião é uma reunião para 30 pessoas, a sensação daquele evento é a sensação de fracasso. Tá entendendo? Mesmo que só tenham 30 pessoas convidadas. E você tem a lotação máxima de pessoas. As 30 pessoas convidadas vieram. Mas se você tem um ambiente para 300 pessoas, que seja um ambiente para 100 pessoas, a sensação inconsciente que o teu público tem, que até os outros oradores têm, é de que o teu ambiente, o teu evento, perdão, é um fracasso, tem algo errado ali. Porque as pessoas elas se dispersam, elas sentam separadas, elas sentam afastadas. O ambiente ele precisa contaminar, ele precisa contagiar.
Então, se você tem um ambiente para 30 pessoas, solicite uma sala para 29 pessoas. Solicite um ambiente adequado àquele número de pessoas, para que se tenha uma percepção e uma sensação de que o ambiente está cheio, está completo, de que o ambiente está é um ambiente de presença. Agora, talvez, se você tiver um problema de ar-condicionado, se você tiver um problema de ventilação, isso possa sim atrapalhar um pouco. Mas eu te garanto que ainda assim, o teu resultado, por conta do calor humano, da proximidade das pessoas, vai ser muito maior. Então, procure saber, quando alguém te convidar para uma reunião, não escolha a maior sala ou a melhor sala, ou não vá por esse caminho. Escolha a sala adequada ao número de pessoas que estarão presentes. Esse é o ponto. Entenda qual é a estrutura que tem de iluminação. Como eu falei ainda agora para você, se existe, eu cansei de fazer treinamentos dentro de indústrias. Eu fiz um treinamento numa indústria chamada Rolls-Royce. Talvez você conheça. Aqui no Brasil, eles fabricam turbinas. E o local onde eu fiz a apresentação era um local externo, dentro da indústria. Então, entrava muita luz, muita iluminação. Como eu já sabia como era o local ao qual eu iria me apresentar, o que eu fiz? Eu fiz a minha apresentação em PowerPoint toda com fundos escuros, com letras extremamente escuras. Por quê? Porque eu sabia que provavelmente o data show não daria conta de refletir aquela iluminação. Deu conta, mas por pouco algumas palavras, algumas frases não seria possível ler naquela circunstância. Mas eu preparei aquilo com antecedência. E talvez você não tenha isso tão claro, mas em alguns momentos, algumas possibilidades que você possa querer utilizar, a troca da imagem, uma palavra específica, ela pode estar preparada ali, ajustada no timing da sua fala, para que você faça uma surpresa para o seu público, para que você possa surpreender o teu cliente. Então, quando você fala, você troca o slide. Imagine se você fala, troca o slide e a imagem não aparece, porque tem excesso de luz no ambiente. Então, como é o local da tua apresentação? Não abra mão de descobrir como é o local da tua apresentação. Não tem muito tempo eu fiz uma mentoria para um delegado da Polícia Civil e ele foi convidado para dar aula na academia de polícia, na Cadepol. Beleza? Então, uma das primeiras coisas que eu falei para ele é: vá até o ambiente e descubra como é o local. Veja esse treinamento que foi feito, pelo menos nesse momento, nesse primeiro momento, foi todo online. A gente ainda estava nesse período agora de pandemia, enfim. Então, onde fica a câmera? Você vai falar sentado ou você vai falar em pé? Qual é a distância que você tem para a câmera? Se você conhece o local, você sabe se você pode colocar uma anotação, se você sabe colocar um notebook, se você pode colocar um notebook. Tem palco, não tem palco? Como é o local? Se prepare para você ajustar também até o que você vai vestir para esse dia, tá bom? Número de pessoas. Eu acabei de falar, eu acabei juntando um pouco aqui esses dois tópicos, mas é basicamente você entender que quanto mais gente na tua apresentação, melhor. Acredite em mim, não é pior. É muito melhor você fazer um treinamento, uma palestra ou uma reunião com 20 pessoas do que fazer uma reunião com 4 pessoas. Porque essas 20 pessoas, elas se contagiam, elas se contaminam. Quando uma pessoa gosta, a possibilidade de 3 também gostarem por estarem próximo e simpatizarem com a sua ideia aumenta. E isso não necessariamente se reflete para o lado negativo. Pode acontecer, mas para o lado positivo, o potencial é muito maior. Então, quanto mais gente, melhor para você. Já teve oportunidade de eu falar em algumas empresas em que o número de convidados era 30 pessoas. Era um time de vendas, de 30 colaboradores. E aí eu mesmo perguntava ao empregador, ou no caso, o contratante, quantos colaboradores você tem na empresa? Eu tenho 80. Você não quer trazer os 80? Eu falava. Traz os 80, vamos encher o espaço, vamos encher o auditório, para a gente poder realmente criar um ambiente de alinhamento, um ambiente de sinergia.
E não dava outra. Sempre, no final das contas, o resultado era muito mais potente, vamos dizer assim, tá bom? E aquilo que eu te falei do espaço. Quando você pensar, o espaço ele precisa ser adequado ao número de pessoas. E tenta saber também quem é que vai estar lá. É um grupo só de homens? É um grupo só de mulheres? É um grupo misto? É um grupo de idosos? Você sabia que se você fala para um grupo só de homens, hoje, pelo menos hoje, você pode trazer expressões, palavras, você pode ainda é, usar até determinadas circunstâncias, você pode generalizar um pouco. Isso vai te dar um pouco mais de rapport, de empatia junto àquele grupo de homens. Eu vou falar uma coisa para você que está aqui assistindo essa aula. Eu não gosto de futebol, tá? Eu assisto jogos da Copa do Mundo, jogos do Brasil. Dificilmente eu paro para ver um jogo de futebol na televisão. Porém, uma vez eu fui fazer um treinamento que era um grupo só de homens. Era um grupo 100% majoritariamente de homens. Então, o que eu fiz? Nesse evento, além de ter todo o treinamento que eles estavam passando, tinham algumas dinâmicas. Eles ficaram 4 dias dentro de um resort, com quadra de futebol, com piscina, churrasqueira. E a maioria daqueles caras estavam lá muito mais focados no churrasco e na pelada de futebol que eles estavam jogando lá durante aqueles 4 dias de treinamento. Sabendo disso, o que eu fiz? Procurei saber quais eram os times locais daquelas pessoas, procurei saber e buscar algumas brincadeiras, algumas piadinhas sobre o momento, os campeonatos que estavam acontecendo ali naquela hora, e eu trouxe aquilo tudo organizado para eu fazer uma introdução. Então, quando eu fiz aquelas piadinhas bobas, às vezes até machistas, que a gente insiste em fazer muitas vezes, num ambiente só de homens, eu consegui uma entrada, consegui uma facilidade de comunicação junto àquele grupo de homens. Eu já falei para um grupo majoritariamente feminino. Inclusive, uma das melhores palestras que eu fiz na minha vida foi para um grupo só de mulheres. Por quê? Porque quando eu trago histórias, metáforas, exemplos, vivências que fazem muito sentido no grupo daquela maioria, é claro, as pessoas elas são diferentes, mas quando você trabalha com a maioria, você acaba entrando, as pessoas elas realmente permitem que você coloque ali as suas ideias, os teus argumentos e começa a fazer muito mais sentido. Então, quem são seus alunos da tua próxima turma? Qual a idade que essas pessoas têm? Essas pessoas têm filhos? Não têm? Em que momento da vida elas estão? Isso vai te ajudar a melhorar a tua apresentação. Isso vai melhorar a escolher as imagens que você vai usar no teu PowerPoint ou até os vídeos. Se você vai falar para um grupo de idosos que tem entre 70 e 90 anos de idade, não adianta você trazer aquele mesmo PowerPoint ou aquele mesmo vídeo que você estava mostrando para executivos de 30 anos. Você precisa trazer algo alinhado com o que essas pessoas estão vivendo, tá bom? Então vamos lá, tipos de slide. Vamos entender aqui uma coisa. Eu tenho absoluta certeza que você já passou, já viu o que eu vou exemplificar para você. Deixa eu só beber uma água, você bebe uma água aí também, tá bom? Peraí. Que tipo de slide, você vai colocar na tua apresentação? Eu já trabalhei antes, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, antes de eu trabalhar treinando pessoas, enfim, eu trabalhei em algumas instituições grandes também. E eu cansei de ver executivos de ponta, tá? Diretores, presidentes, fazendo uma apresentação de fim de ano e com um slide com 90, é uma apresentação com 90 slides, com 80 slides, extremamente amador, extremamente feio, certo? E aí eu te pergunto, você já viu algum palestrante ou algum treinador, algum professor mostrar aqueles slides confusos, a logo em lugares diferentes, as imagens uma trepada na outra, cada texto com uma tipografia, uma fonte diferente, e aquilo criava uma confusão mental. Às vezes você nem sabia por quê, mas de alguma forma você olhava para aquilo e a aula daquela pessoa, o treinamento daquela pessoa se tornava desinteressante. Isso já aconteceu com você?
é porque o teu estímulo visual estava confuso. Porque a pessoa ela estava muito mais preocupada em colocar tópicos ou informações para ela se guiar do que em estimular você de uma forma agradável, de uma forma harmoniosa. Então, o ponto é, você não precisa ser um profissional, você não precisa ser um designer para fazer um slide incrível. Hoje a gente tem ferramentas, esse slide aqui foi feito no Canva, tá? Foi feito no Canva, uma ferramenta gratuita para você fazer as suas apresentações, inclusive tem modelos prontos lá. Você não precisa ser um profissional, mas você precisa se preocupar com o teu público como um profissional. Principalmente se você está ali educando pessoas ou vendendo uma ideia. É a sua responsabilidade. Então, o que é um slide profissional? Tá? O que é um slide profissional? É só você entender que você pode usar um único tipo de fonte, no máximo duas, no teu slide. Por quê? Isso cria unidade para as pessoas que estão assistindo, isso cria uma facilidade de entender. A nossa mente inconsciente, ela passa a ter mais tranquilidade, ela sabe que é o único formato que tem ali. Organize as imagens de preferência, sempre do mesmo lado, se você puder. Ou se você for alternar, vai ser assim. Por exemplo, a sua imagem do lado direito e os tópicos do lado esquerdo. Ou o contrário, né? Porque a imagem pode estar invertida aí para você. No próximo slide, você troca isso. Depois, você volta. E se você quiser brincar com isso, depois que você desenvolver mais habilidade, você pode colocar uma imagem embaixo, mas sempre imagens que elas conversem entre si. Se você está usando imagens de banco de imagem, que isso é um outro tópico dentro do Expression+, eu entrego um arquivo com dezenas de links de banco de imagem para vídeo e banco de imagem também para imagem, tá bom? Para você baixar e usar nas suas apresentações, enfim, usar nos seus posts, se você quiser, precisar. O ponto aqui, vamos lá, é que você começou a botar nos seus slides imagens de banco de imagens com pegada de escritório, pessoas bem arrumadas, como tem essa imagem aqui, que tem uma executiva numa mesa de reunião. O meu próximo slide, o ideal é que ele seja uma imagem que acompanhe esse padrão. Eu não posso colocar aqui uma outra imagem do Mickey ou da Minnie de gravata com uma maletinha, como se o Mickey estivesse indo trabalhar. Tá entendendo? E aí, na outro slide, eu coloco uma caricatura de um executivo talvez do Steve Jobs. Não, se você começou a trabalhar com fotos, o ideal é que você use fotos em 90% da sua apresentação. Agora, você pode fazer uma apresentação mais estilizada e você pode usar, por exemplo, só ilustração. Você pode trabalhar só com ilustração. Você pode trabalhar só com desenho. Você pode trabalhar só com imagens de filmes. Cada slide tem um super-herói diferente. Então, o ponto é você parar e preparar de verdade alguma coisa. Porque as pessoas acham muitas vezes, eu não sei se esse é o teu caso, que basta você falar sobre um assunto durante muitos anos, ou conhecer esse assunto durante muitos anos, que você não precisa se preparar, que você não precisa preparar um slide, que você... Não, se você tem uma aula para dar, se você tem um conteúdo para entregar, você vai ter que preparar alguma coisa, você vai ter que treinar alguma coisa, você vai ter que pensar em como você vai entregar aquilo de forma bacana. Porque só assim é que você vai ter o resultado que você quer, que é quando você termina um treinamento, você termina uma aula, e alguém vem para você e fala, nossa, caramba, que aula bacana, que aula boa que você deu, quando você consegue receber um elogio pelo seu trabalho, beleza? O que é esse ponto aqui? Ó? Mostre dados. Quando a gente fala sobre mostrar dados, não é que você tenha que ficar mostrando números e provas o tempo inteiro. É para você entender que, assim, eu posso virar para você e falar assim, olha, tem uma cientista, uma psicóloga que trabalhava em Harvard, que escreveu um livro com base numa tese que ela desenvolveu, o nome dela é Amy Cuddy, papapá, papapá, como eu sempre falo aqui nos meus treinamentos, eu sempre cito a Amy Cuddy. Beleza. O que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou te dando uma referência, eu estou te dando um dado, se você quiser ir buscar mais a fundo, se você quiser entender um pouco mais.
Quando você traz esse tipo de referência, você coloca corpo na tua apresentação. Ela deixa de ser uma apresentação superficial, ela deixa de ser uma apresentação ou algo que você acha que é. Não, você estudou, você trouxe informações de fora para embasar o que você já vinha estudando ou o que você acreditava que era ou como era. E se você vai falar, por exemplo, para um grupo de pessoas que são mais analíticas, suponhamos que você vai falar para um grupo de homens e mulheres que são engenheiros ou que são professores de matemática. Pessoas analíticas, elas gostam de ver números, elas gostam de entender. Se os números não mostrarem para ela o que você quer mostrar, elas não acreditam em você. Elas talvez precisem de mais tempo para aquilo fazer sentido na cabeça delas, porque elas são pessoas analíticas. Então, você pode trazer dentro da tua intenção, do teu objetivo, números. Você pode mostrar, olha, foi feita uma pesquisa há 2 anos atrás com homens de 30 a 45 anos. E aí você coloca lá o dado da pesquisa, coloca um mini gráfico, um gráfico de pizza, é, um gráfico de, sei lá, pega um gráfico que você faça de repente no Excel, ou você pode pegar uma imagem pronta. Às vezes, quando tem uma matéria de um jornal, aquele é publicado na internet, já vem com gráfico, você faz um print daquilo ali e você usa na tua apresentação. E aquilo serve como um dado para embasar a tua apresentação, tá bom? Faça comparações e use metáforas. Esses dois tópicos eu vou falar junto para você. Tá? O que isso significa? Vamos entender de uma forma objetiva. Porque a nossa meta aqui é que nesse treinamento, nesse encontro aqui, você tenha informações relevantes e suficientes para aplicar. Você precisa aplicar o que você está aprendendo aqui. Eu quero que amanhã, na tua reunião, você tenha uma desenvoltura melhor por conta das informações que você pegou aqui nesse treinamento, nessa aula que a gente está fazendo aqui. Então, olha só, presta bastante atenção. Existem pesquisas que provam que a mente humana entende o mundo por meio de metáforas. Ou seja, é muito mais fácil você explicar por que que, é, por que, que um carro, quando colide com outro, pode fazer duas pessoas se desentenderem, usando, de repente, a história de um casal, um homem e uma mulher que são casados e que têm ideias diferentes, do que você ficar tentando explicar que a velocidade do carro, de quem tem razão, de quem não tem razão. Tá entendendo onde eu quero chegar? É meio viagem, né? Mas é um pouco isso mesmo. Quanto mais quanto mais você tem uma ideia da metáfora que você usa ou da comparação que você vai fazer com o conteúdo em si que você quer levar para aquela pessoa, mais fácil você entra no mundo de conhecimento daquele ser humano. O legal aqui é que é importante que você busque entender com quem você está falando. Né? Eu tenho uma ideia do teu perfil aí. Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho absoluta certeza quem está aí nesse momento assistindo essa aula. Eu não tenho essa certeza agora. Mas suponhamos que eu saiba que você é uma mulher de 35 anos e que tem 2 filhos. Suponhamos, certo? Eu posso, por exemplo, falar que para você melhorar o seu relacionamento com um colega de trabalho, talvez em algumas circunstâncias em que esse colega de trabalho haja como uma criança, basta você tratá-lo como você trata o seu filho. Por exemplo, né? Quando você ignora, quando você leva na brincadeira ou quando você se afasta da situação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando duas circunstâncias diferentes, mas fazendo com que você entenda exatamente, eu entendi o que é para fazer com esse cara quando ele tiver de manha, ou quando ele tiver reclamando muito, ou quando ele estiver pedindo muito. Entendi o que é para fazer. Beleza. Entende o que eu quero dizer? Isso é você usar comparações, é você usar as metáforas para chegar no mundo dessa pessoa. Entender que cada um de nós tem uma cultura de vida, cada um de nós tem uma educação diferente. Então, pode ser que tenha algo que faça muito sentido no teu mundo e que não faça sentido no mundo da outra pessoa. Não adianta eu adoro falar de carros esportivos, eu entendo de carros esportivos, e eu sei que tem um motor V6, eu sei que tem um motor V8, eu sei que tem não sei quantos cavalos, e aí eu vou usar essa metáfora para explicar
o quão uma empresa é potente para um jovem ou para uma jovem que não se interessa nada por carros. Então, eu vou falar, nossa, essa empresa ela tem um potencial de 600 cavalos, assim como a Lamborghini. A pessoa ela nem sabe o que é uma Lamborghini. Entende o que eu quero dizer? Então, o que faz sentido naquela mente daquele jovem? Ah, talvez seja algo mais relacionado às redes sociais, talvez seja algo mais relacionado a um game, ou, enfim, o que é, qual é a metáfora que você vai trazer para aquele cara? Se você vai falar com um idoso de 80 anos, como eu falei para você, qual é a comparação? Qual é a metáfora que você vai trazer? Certo? Isso vai impactar demais no resultado da tua apresentação. E quando a gente fala sobre conexão com o público, é você entrar realmente de coração aberto, entender que o espaço, o ambiente, ele é seu enquanto você está no palco ou enquanto você está falando na reunião, mas entender que você precisa estar conectado com aquelas pessoas. Você precisa fazer com que aquelas pessoas realmente tenham interesse no que você está entregando. Muitas vezes, isso é muito comum, a gente entrega um conteúdo e a gente gosta tanto daquele conteúdo que você fala o que não precisava falar, você exagera e às vezes o teu público já cansou, o teu público ele nem está interessado naquele conteúdo. É claro que tudo isso tem dentro do Expression Mais com uh, muito mais profundidade, porque no treinamento online eu posso passar um conteúdo para você com muita tranquilidade, com aulas compactas e concisas, só que são várias aulas, aulas explicativas, aulas em que você tem material para você baixar, exercícios para você fazer. Então, tudo isso aqui você vê dentro do Expression Mais. Eu vou mostrar para você. Tem gente que sempre me pergunta sobre o Expression Mais. Então, qual é a meta do Expression Mais? Gente, minha bateria está acabando. Keila, você pode pegar para mim a minha bateria dentro da minha bolsa ali, por favor? Enquanto eu vou falando para vocês aqui. Obrigado, Keila. O que acontece aqui, gente? As pessoas elas estão sempre perguntando, tentando entender exatamente como é que o método funciona. Quando a gente fala assim, supere o seu medo de falar em público em 7 dias. Por quê? Porque a gente tem um histórico aqui de pessoas que se resolvem em, às vezes, obrigado, que se resolvem em, às vezes, 6 dias, 4 dias. Porque o que acontece? Eu vou falar algo para vocês que eu sempre falo nas minhas apresentações. Deixa eu só ligar a bateria aqui, peraí. Pronto. A maioria das pessoas, elas, não sei se é exatamente o teu caso, mas as pessoas muitas vezes elas acham que tem uma dificuldade com a fala, ela tem uma dificuldade com a oratória e muitas vezes a dificuldade que ela tem é emocional. Então, em uma semana, fazendo os exercícios do módulo 1, ela já resolve. Agora, é claro, talvez o teu caso, se você está assistindo essa aula aqui, talvez a tua dificuldade seja na parte técnica mesmo, talvez o que você queira. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui são depoimentos dos meus alunos, tá? São pessoas que entraram para o treinamento. Você pode dar uma pausa nessa aula, nesse vídeo e ler esses depoimentos com calma, ou você clica no link que está aqui na descrição e vai lá. A gente ainda está com valor promocional, de repente é algo interessante para você. Aqui tem um vídeo com mais depoimentos. Legal, a gente coloca esses depoimentos aqui, por quê? Para que você possa ver que outras pessoas com problemas, dificuldades profissionais como a sua, talvez estivessem pensando como você, estivessem na dúvida, mas deram esse passo. E a partir do momento que elas deram esse passo, tudo mudou em relação à comunicação, enfim. Eu tenho mentorados aqui de diversos perfis, tem advogados, médicos, psicólogos, tem atletas, jogadores de futebol, tem executivos de alto nível, de alto padrão, e tem pessoas que são professores, tem pessoas que são alunos de doutorados e que fizeram um treinamento também para melhorar a entrega do teu TCC, tá bom? O que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó. Isso aqui é mais depoimento. É um aluno meu que acabou fazendo uma palestra no TEDx e eu fico muito orgulhoso quando isso acontece, quando eu vejo meus alunos voando. Isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Apresentações no módulo 2, tá? Que tem tudo a ver com o conteúdo que você assistiu nessa aula. Provavelmente, se você tem um problema, a sua dificuldade ela está mais na parte emocional, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um card aqui, ó, vai aparecer aqui em cima para você
um card para você clicar e assistir uma outra aula sobre a parte emocional, uma aula que eu gravei, onde eu te explico o que acontece na tua corrente sanguínea, eu explico o que acontece com os teus hormônios, fala um pouco para você sobre o seu instinto de sobrevivência, e aí você começa a entender o que acontece no teu corpo quando você está muito preocupado ou muito nervoso. E aí você vai ter um pouco mais de clareza para mexer nessa mentalidade e dar um outro passo nas suas apresentações. Mas olha só, no módulo 2 aqui, em apresentações, você tem como desvendar as apresentações. O que é isso? Desvendando as apresentações. Eu vou mostrar para você que uma apresentação de sucesso, uma apresentação que impacta as pessoas, ela é minuciosamente pensada. Então, se você trabalha com vendas, se você quer ser um palestrante ou se você quer melhorar as suas aulas, principalmente aulas online, agora, nesse momento que a gente vive, essa aula vai te ajudar. Comunicação na tela, você vai ver como que você organiza o seu conteúdo para que as outras pessoas possam perceber algo, ser realmente estimulado. Conteúdo e o método CEPS. O que é o método CEPS? É um método que eu desenvolvi ao longo do tempo, ao longo das minhas apresentações, percebendo exatamente o que eu fazia para as minhas apresentações darem certo. Eu criei um gráfico mental, eu explico para você isso dentro do Expression Mais, como que funciona esse gráfico mental, e eu pensava assim, hoje eu fiz uma apresentação em São Paulo, e essa apresentação que eu fiz em São Paulo, para 200 pessoas, ela foi no meu gráfico mental nota 7, por exemplo. Só que eu fiz essa mesma apresentação, desse mesmo jeito, com esse mesmo tempo, para 200 pessoas em Pelotas, no Sul, e foi nota 10. Por que lá foi 10 e aqui foi 7? É lógico que existem as variáveis que a gente não controla. Lembra? Existe o ambiente. Existe, por exemplo, a possibilidade dos colaboradores de uma empresa estarem mais ou menos motivados antes de você entrar. Existe a possibilidade, por exemplo, dos empregadores estarem demitindo pessoas, são variáveis que você não controla. Mas tirando isso, eu comecei a mapear o que eu fazia antes de cada apresentação que faria com que eu pudesse ter sempre um resultado relevante, sempre um resultado bom. Então, eu não vou destrinchar isso aqui mais para você, isso aqui é uma parte muito exclusiva que tem no treinamento online na Expression Mais e tem também bem descrito dentro do meu livro digital, do meu e-book, que você vai ganhar como bônus se você acabar se inscrevendo na Expression Mais, tá bom? Então você vai aprender sobre empatia e conexão, você vai aprender um pouco sobre como trazer as pessoas para você. Você vai aprender uma técnica para você desenvolver um quebra-gelo numa reunião, numa palestra. Qual a importância de um quebra-gelo? Você já entrou numa sala, numa reunião, em que você, de repente, a pessoa chega, ela já chega falando e você não tem nem tempo de respirar, né? As pessoas, elas não se apresentam, elas não falam sobre amenidades e, enfim, como é que você quebra o gelo de uma apresentação de uma forma profissional e preparando as pessoas para a entrega do seu conteúdo, tá bom? Interação com o teu público. Como é que você interage com as pessoas? Se alguém te fizer uma pergunta que seja uma afronta no meio de 300 pessoas, como você reage? E se essa pessoa insistir, como você reage de novo? Existem caminhos para você ter, na realidade, ferramentas para lidar com diferentes circunstâncias, tá bom? Como estimular o teu cérebro, é um exercício que eu coloco lá, que vai te ajudar a ser mais criativo em situações e perguntas e, enfim. Dicas técnicas, eu falo um pouco sobre o microfone que você usa, a luz que você usa, que tipo de equipamento você vai usar para projetar, qual computador que você pode usar, qual software que você pode usar, tudo isso tem no módulo de apresentações e fechamento do módulo. Além disso, tem uma série de informações, tem algumas lives que eu coloco lá como bônus. Aqui embaixo você, isso aqui, ó, são algumas das minhas referências, tá? São profissionais de pessoas que eu treinei, que eu estudei, alguns eu treinei até pessoalmente, como o Renato, outras pessoas eu estudei de forma muito vertical e eu tenho absoluta certeza que o que eu trouxe para vocês nesse treinamento é o que realmente funciona para você. Não é à toa que hoje a gente tem quase 10 mil alunos e se você entrar lá no meu Instagram,
você vai ver centenas e centenas e centenas de depoimentos dos alunos. E se você entrar no treinamento, na comunidade que você vai ter acesso, como um bônus, você também vai ver centenas e centenas de depoimentos e mensagens dos alunos, tá bom? Esses aqui são alguns bônus que você acaba recebendo quando você entra para o Expression Mais. Então, são os templates de PowerPoint. Eu não estava falando de você ter um template profissional. Então, imagina se você puder simplesmente para o teu próximo compromisso, a tua próxima reunião, o teu TCC, ou a tua palestra, a tua aula que você vai dar online, você pudesse só pegar um modelo de PowerPoint, onde já tem os locais das imagens, e as imagens com estilo, imagens com formatos diferentes, em que você pudesse só fazer o upload das fotos que você quer colocar ali, substituir o texto, e a tua apresentação está linda, profissional, está pronta, está excelente. Você vai poder usar isso aí no teu trabalho, tá bom? E a gente tem um programa aqui que te dá 7 dias de garantia. O que significa isso? 7 dias de garantia. Significa que se você entrar para o treinamento hoje, você assistir às aulas e entender em até 7 dias que o treinamento não é para você, você não precisa nem vir falar comigo. Porque às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, né? Poxa, eu comprei o curso, vou ter que pedir o reembolso. Não precisa ficar constrangido. Mas se você ficar, você pode entrar direto na plataforma e pedir seu reembolso. Não tem problema. Ah, mas Paulo, como é que está esse curso lá? O curso está 100% liberado para você assistir. Sabe por quê? Porque eu confio no meu treinamento e porque eu confio em você. Sabe? Se a pessoa que está desse outro lado aí, que pode não ser você, a pessoa que está desse outro lado aí, ela agir de má fé, ou ela tiver a intenção, eu vou entrar, vou assistir às aulas e depois eu vou pedir reembolso, isso não é problema meu. Isso, para te falar a verdade, não muda nada na minha vida, tá? Porque a gente acaba atraindo para nossa vida as pessoas que são muito parecidas com o que a gente é. E eu vou falar mais uma coisa para você aqui. Eu realmente espero que você diga sim para essa oportunidade, porque você tem 7 dias de garantia. Se você não achar ou perceber que aquele treinamento não é para você, não foi o que você esperava, tá tudo bem, entra lá e pede o reembolso, tá bom? Você pode assistir o curso inteiro nesses 7 dias. E quando a gente diz não para uma oportunidade como essa, a gente acaba dizendo não para tudo aquilo que vem depois daquela oportunidade, tá? Então, a gente está com um valor, que você só vai descobrir quando você clicar nesse botão, um valor promocional, e para esse valor promocional as vagas são limitadas, porque eu estou sempre pessoalmente respondendo todos os meus alunos de cada turma, pessoalmente lá dentro da comunidade. Então, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhada na página, você tem mais informações, tem os depoimentos, e é isso. Então, se você entender que você realmente precisa desenvolver a sua comunicação, aqui são alguns dos meus alunos, né? Se você quer desenvolver a sua comunicação, se você quer realmente ser promovido ou atestar a sua promoção, quantos alunos eu tenho? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram, uma mensagem direta, em que a menina falou para mim, olha, eu acabei de ser promovida, mas eu estou insegura, porque é algo novo para mim. Antes eu não precisava ser uma autoridade, agora eu preciso, né? Então, talvez você precise testar a sua autoridade, talvez você precise simplesmente desenvolver ou conhecer algumas ferramentas que possam te dar mais segurança, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários para eu saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre você, sobre o que você precisa. Clica no link, vai lá conhecer o Expression Mais e vem usufruir desses 7 dias gratuitos aí. Se você não, você vai colocar os seus dados, vai colocar lá suas informações, e se você achar que não é para você, tá tudo bem, você pede reembolso, tá bom? Seja bem-vindo ao Expression Mais e até breve!